Salve, salve galera, professor Dilton na área, mais uma aula aí de geografia, ok? Hoje nós vamos discutir aí a questão dos fatores do clima. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos usar o nosso livro Convergência Geografia do sexto ano, ok? Onde nós vamos aí dar continuidade àquilo que foi deixado de ver no ano anterior e ainda hoje publico também as aulas aí do Centro de Mídias que foi dada ontem. Bom, nós vamos ver aqui agora os fatores do clima, ok? Então, quando a gente vai falar dos fatores do clima, nós vamos ver o que? As coisas que vão influenciar, os fatores que vão caracterizar os fatores e as que vão influenciar os climas, tá? Dentro desses fatores, nós vamos ter aqui a altitude, a latitude, correntes marítimas, continentalidade e maritimidade. Eles vão influenciar aí na questão do clima que nós temos aí em nosso planeta, tá? Ainda aí na página 138, nós vamos ter aí compreender como o aquecimento influencia nos fatores climáticos, tá? Na questão aí do aquecimento global. Nós vamos ver aí também como as massas de ar atuam nos climas da Terra e como o clima vai influenciar aí também nas atividades econômicas, ok? Nós vamos ver aqui agora a questão da altitude. À medida que a altitude aumenta, tá, galera? E vocês vão ver aqui no texto, peço que acompanhem pelo livro, que à medida que a altitude aumenta, nós vamos ter aí uma diminuição de temperatura. Por isso que em países aí de clima quente, como na África, em continentes de clima quente, como a África, por exemplo, aqui no Monte Kilimanjaro, nós vamos ter aí áreas que vão ser cobertas de neve por conta da elevação da temperatura e isso vai influenciar aí na questão do clima. Lembrando que quanto maior a temperatura, maior a altura, a altitude, tá? Menor é o clima. O tempo vai ficar, a temperatura vai diminuir, ok? Seguindo aqui, nós vamos para a página 139, ok? Onde nós vamos ver como o aquecimento do ar atmosférico, a partir aí da incidência da radiação solar. Eu tenho o Sol aqui, com 100% da sua radiação, à medida que os seus raios vão atingindo aí a superfície terrestre, né? As divisões da superfície terrestre, como nós vimos lá na aula anterior, tá? A exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera, a troposfera, enfim. À medida que isso vai se incidindo aí sobre o nosso planeta, ele vai ter aí a absorção dos raios solares. 50% vai ser absorvido pela superfície. Eu vou ter aí 20% absorvido pela atmosfera. Dentro disso, 25% desses raios solares serão absorvidos pelas nuvens. Quando ela atinge aqui, né, a nossa camada que nós vivemos mais, a troposfera, nós vamos ter aí a reemissão desses gases da superfície e à medida que as altitudes vão aumentando, eu vou ter aí menor incidência, tá? Que vai chegar aí 5% ser refletida pela superfície, originando então aí essa menor temperatura, tá? Então, a maior parte aqui da radiação solar será absorvida aí pela superfície terrestre, tá? Uma pequena parte apenas disso aí vai ser absorvido e emitida de volta para a atmosfera, tá? Então, eu vou ter aí o aquecimento desses gases que compõem a superfície terrestre. E esses gases vão se aquecer e vão tornar a temperatura mais alta nessa camada. Já nas partes que são mais elevadas aí da atmosfera, a concentração de gases será menor e, consequentemente, temperaturas mais frias, ok? Então vamos seguir aí. Na página 140, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí esse bloco
diagrama. O que é um bloco diagrama, tá? Um bloco diagrama é uma representação gráfica que vai trazer aí as divisões, as visões que nós vamos ter aí de determinadas áreas, de determinadas regiões. Nelas nós vamos poder observar 3 dimensões: altura, largura e profundidade, ok? Então, sendo assim, quando um bloco diagrama vai representar uma superfície terrestre, é possível nós visualizarmos diferentes aspectos do relevo e da camada do solo, tá? Então, por meio dele, nós vamos conseguir aí identificar determinadas características de cada região, ou as suas características específicas, ok? Eu vou começar aqui pela segunda, de maior altitude, tá? Porque no outro slide a gente vai ver a primeira e não foi possível colocar aqui neste slide todas juntas. Então, numa altitude de 1.100 a 1.400 metros, nós vamos ter aí as suas características específicas, tá? Como, por exemplo, a temperatura é baixa, vegetação muda, desenvolve número de arbustos de pequeno porte, nós vamos ter aí uma região muito úmida, ok? Já na segunda aqui, que tem aí de 500 a 1.100 metros, nós vamos ter árvores de grande porte, nós vamos ter aí, tá? Características dessas folhas que caem no chão e cobrem o solo. Na de 0 a 500 metros, nós vamos ter aqui partes mais baixas, nós vamos ter inúmeros cursos de água, como vocês podem ver aqui, a umidade intensa, uma vegetação mais abundante, ok? Então, de acordo com a altitude, as características aí da região, nós vamos ter uma mudança de clima, do relevo, da vegetação, enfim, várias características aí serão modificadas. Aqui a primeira, tá? Que vai aí acima de 1.400 metros, nós vamos ter zonas quentes, úmidas, tropicais, formações de florestas mais intensas, tá? Nós vamos ter aí características próprias dela, tá? Por conta da sua altitude, que vão ser diversificadas, tá? Então, não tem árvores de grande porte, mata baixa, vegetação rasteira. Então, eu tenho aí essas características nessas regiões acima aí de 1.400 metros. Vamos aí ver aí a questão da latitude e maritimidade e continentalidade, tá? A altitude, por conta aí de suas características, vão influenciar aí nas temperaturas, por conta aí da incidência dos raios solares. Lá na página 88 do livro tem uma ilustração que eu vou colocar para vocês aí no slide a seguir, para vocês verem aí essas incidências dos raios solares, tá? Então nós vamos ter aqui regiões de baixa altitude, ficam próximas à linha do Equador e vão compor a zona intertropical. Nessa zona intertropical eu vou ter o quê? Temperaturas elevadas, ok? Então elas vão incidir de forma perpendicular, vocês vão ver na imagem essa forma da incidência dos raios solares, e aí vai ser possível vocês observarem isso aí, ok? Bom, já nas zonas temperadas, tá? Nós vamos ter uma incidência de raios solares de forma inclinada e menos intensa, onde vai ocorrer aí temperaturas mais baixas nessas áreas. Vocês vão ver o gráfico já já. E nas zonas polares, claro, por conta aí dessa incidência ainda menor dos raios solares, temperaturas muito mais baixas. Vamos ver aqui a parte da maritimidade e continentalidade. Ambas vão influenciar aqui no que nós chamamos de amplitude térmica, tá? O que é uma amplitude térmica, galera? Está definido aqui. Diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima em um local em determinado período do tempo. Então, é medida aqui por meio do termômetro, tá? A diferença de temperatura entre o dia e a noite.
nas zonas de maritimidade, nós vamos ter aí a ocorrência de uma característica. Vocês vão reparar, tá, que na maritimidade, em relação à continentalidade, nós temos uma diferença entre elas, ok? Na continentalidade, nós vamos ter, por conta, tá, da presença aí das áreas litorâneas, uma amplitude térmica menor, ok? Reparem aqui que ela é de 7,3, enquanto na continentalidade ela é de 11,6 graus. Por que isso ocorre? A maritimidade vai ocorrer nas áreas próximas aos oceanos, como vocês vão observar aqui, tá? Próximas praias, enfim. Isso ocorre porque eu tenho calor que é absorvido durante o dia pelas águas, ele vai ser liberado de forma lenta ao longo da noite. Por isso, nas regiões litorâneas, o que eu vou ter? Uma amplitude menor do que a da área que é da zona continental, da continentalidade, ok? Porque eu vou ter uma queda menor da temperatura, os raios vão ser liberados de forma mais lenta, ok? Já na continentalidade, que são as regiões distantes aí das áreas litorâneas, as regiões mais centrais, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o efeito inverso. Como assim, professor? Ao contrário da maritimidade, os que tem lá os oceanos e mares, as terras que estão localizadas no interior do continente tendem a liberar o quê? De forma mais rápida esse calor absorvido. Então, o calor que foi absorvido e acumulado durante o dia. Por isso, as temperaturas continentais são mais distantes e vai ocorrer o quê? O aquecimento durante o dia e o resfriamento mais elevado durante a noite, tá? Por conta disso aí, e nós vamos perceber, tá? Então, o calor absorvido pelas águas vai ser eliminado de forma mais lenta e o que está aqui nas grandes cidades vai ser eliminado, vai ser posto, né, mais rápido, aí gerando aí essa diferença maior entre as temperaturas. Vamos lá para um gráficozinho que eu falei para vocês, tá? Da incidência dos raios polares, né? A zona intertropical, onde ele vai ser recebido aqui, que está no número 1, ok? Então eu vou ter aí maior incidência dos raios solares. Nas zonas temperadas, que é o número 2, você vai ter menor incidência, e na zona aqui polar, tá? Que é o número 3, o que está em azulzinho aqui, eu vou ter aí uma incidência muito menor e por isso essas zonas vão receber aí uma temperatura mais fria, tá? Uma temperatura mais baixa do que nas outras duas zonas apresentadas. Vamos ver aqui as correntes marítimas. O que as correntes marítimas fazem, tá, galera? Elas vão influenciar a temperatura e a umidade dos ventos. Essas correntes aqui, elas vão ocorrer, tá, durante aí todo o ano, ok? E vai ocorrer de forma variada. Vocês vão observar o quê? Que além disso, né, elas circulam entre os oceanos, influenciando o clima. Essa parte azul aqui, ela representa o quê? As correntes frias. O que elas vão fazer, tá? Elas têm origem nas zonas polares, ok? E elas vão em direção à região equatorial, tá? Aqui, ó, reparem, elas vão daqui e vão aqui para as regiões equatoriais próximas da linha do Equador. Já as correntes marítimas, tá? Elas vão ter o papel inverso, ok? Olha só, elas vão se originar nas áreas intertropicais, olha aqui, como nós vimos lá no mapinha, no gráfico anterior, tá? Nas regiões que recebem um pouquinho menor de incidência solar,
e vão para as zonas polares. É o inverso, tá? E aí isso, claro, vai influenciar a questão do clima. As correntes quentes vão trazer o quê? Um ar atmosférico que é mais quente e úmido, e as mais frias vão deixar o ar mais frio e seco, ok? Vamos lá. Então, galerinha, vamos aqui finalizar nossa aula de hoje falando sobre as massas de ar, tá? As massas de ar vão influenciar a dinâmica do clima. E por que elas vão influenciar essa dinâmica do clima, tá? Por quê? Elas apresentam grandes quantidades de ar e têm características semelhantes, como a pressão, a temperatura, a umidade. De acordo com a origem delas, tá? Elas vão ser quentes ou frias, secas ou úmidas. Isso quer dizer o quê? Se ela vier das zonas intertropicais, elas serão quentes. Já se elas vierem das zonas polares, elas serão frias. E as massas de ar que vão se originar aí dos continentes, elas tendem a apresentar as características mais secas, tá? Então, as que se originam lá dos oceanos vão ser aí mais úmidas. Então, tem aí uma exceção, tá? Que são as massas de ar que provêm, tá? Que se originam das áreas equatoriais, por exemplo, na floresta amazônica. O que ela vai apresentar? Elas vão ser úmidas em decorrência do quê? Da umidade que é liberada da vegetação que é densa dessas florestas, tá? Quando chega uma massa de ar, ela vai trazer, tá, mudanças de tempo muito rápidas. Vai mudar aí o tempo atmosférico de uma determinada região, de um determinado lugar, tá? Por exemplo, uma cidade que esteja com a influência aí de uma massa de ar tropical, como vai mostrar aí no texto, né? Ela vai apresentar temperaturas elevadas e poucas chuvas. Porém, quando ocorre aí uma massa de ar polar, o tempo desse município vai apresentar quedas de temperaturas. Aqui nós vamos ter um exemplo disso, tá? E pede aqui para vocês observarem. Veja os exemplos das imagens de satélite abaixo, que mostram o deslocamento de uma massa de ar polar na América do Sul, nos dias 16 e 17 de novembro de 2017. Observe as diferenças quanto ao posicionamento e a densidade de ar ao sul do continente. Então, nós vamos ver aí, tá, essa mudança significativa de um dia para o outro, por conta desse movimento das massas. Observe bonitinho aí, tá? Que você vai ter aí uma maior concentração, depois uma menor concentração, a mudança das massas de ar ocorridas aí nestas duas imagens aqui de satélite, ok? Então observe uma maior concentração e depois uma menor concentração. E isso vai ocorrer aí por conta aí dos fatores climáticos, dos ventos, enfim, de uma série de fatores que vão influenciar aí no clima. Peço a vocês que assistam às aulas, tanto do professor aqui, que eu publico semanalmente, assistam às aulas do Centro de Mídia, tirem dúvidas. Um abraço a todos e até a próxima aula.